Olá pessoal, eu sou Nicolas Vital e esse é o Saúde Animal em Foco, programa produzido pelo Sindran com o objetivo de mostrar a importância do cuidado com os animais em um contexto de saúde única. E hoje nós vamos conversar com a veterinária Seres Faraco, que é doutora em psicologia animal e especialista em comportamento de cães e gatos. Doutora Seres, muito bem-vinda, obrigado por aceitar o nosso convite. Será um prazer conversar sobre esse tema tão importante, né? Que é a saúde mental dos animais em tempos de pandemia. Então, seja muito bem-vinda, obrigado por aceitar o convite. Dina, muito obrigada por esse convite, fico muito satisfeita em o Sindran estar tendo essa iniciativa, que eu acho que contribui muito, né, para que as pessoas com animais, as famílias multiespécie, elas possam ter conhecimento e saber aonde tem referências para poder buscar ajuda também, né, então eu acho que é muito importante. Obrigada pela oportunidade. Muito legal. E, doutora, para a gente começar essa conversa aqui do começo, né? A pandemia, ela tem afetado a vida dos animais domésticos. Isso tem pontos positivos e negativos. Explica para a gente um pouquinho aí como é que tem sido essa questão aí do confinamento na vida das pessoas e a relação com os animais. Sem dúvida, né? O confinamento, assim como para as pessoas que têm seus pontos positivos que a gente descobriu no dia a dia, tem seus pontos negativos, né? E na convivência com os animais também. Nós sabemos que as pessoas tinham uma rotina de vida em que os espaços da casa, eles eram compartilhados, mas não de uma forma tão intensa, e tão, digamos assim, sem a possibilidade de esvaziamento que tinha no normal, né, antes da pandemia. Então, hoje nós temos animais que muitos estão sofrendo de uma falta de espaço, uma falta de um local de relaxamento que não esteja envolvido naquele movimento do dia a dia, crianças sem escola, adolescentes, pais e mães trabalhando em home office, enfim, é uma situação nova, né? E isso, então, traz essa questão de espaço, traz a questão também da inatividade, porque antes havia mais possibilidade de passeios, saídas, atividades físicas, hoje não. Por outro lado, nós corremos o risco da obesidade nos animais também, né? Não só pela falta de exercícios, mas também porque as pessoas estão ali, elas comem uma coisinha, daí dão para o cachorrinho, e aí esse carinho, né, que é uma coisa carinhosa, às vezes ele pode ter um nível calórico excessivo para um animal que está sedentário. Não são só coisas ruins, né, Nicolas? Mas é bom a gente lembrar disso. Há também essa questão de fortalecimento dos vínculos, né, da possibilidade de os animais serem um suporte afetivo para as pessoas, uma companhia, há pessoas que estão só em casa, né, e que a sua companhia são os animais, e eles também nunca, talvez, tiveram a oportunidade de ter tanto contato e se comunicar com as pessoas, de receber carinhos, de receber atenção. Então, há esses dois lados. Claro que a gente tem que poder pensar em como minimizar aqueles aspectos que podem ser negativos, como em todas as situações, mas de todas as maneiras a gente tem que olhar essas duas possibilidades. E, doutora, como saber se está tudo bem para o animal ou não? Ele dá demonstrações? Quais são os sintomas de que algo está errado ali com o seu animal? Sim, eles dão. E aí a gente tem que poder separar entre cães e gatos, né, que são espécies diferentes, com comportamentos diferentes, mas, em regra geral, os gatos, quando eles estão
estressados, quando eles estão, enfim, incomodados, desconfortáveis, eles procuram se esconder mais, né? Evitar o contato com as pessoas. Eles também têm alguma dificuldade de deslocamento na casa, eles ficam furtivos e, às vezes, a questão da alimentação também, né? Eles se tornam mais inapetentes, os cães ficam ansiosos, às vezes eles ficam apáticos, ficam parados, outras vezes eles começam a ter lambeduras excessivas na pelagem, nas patas, especialmente nas patas anteriores, as patas da frente, ou então eles ficam também muito inquietos, às vezes eles reagem, né, ficam muito reativos, então há uma variedade de sinais comportamentais, mas também a gente pode observar a questão física, né, então assim, por exemplo, a obesidade, a gente tem que olhar e ver, bom, se ele está com uma camada de gordura um pouquinho acima do normal, do que era antigamente. Vamos estar cuidando isso, né? Porque não é uma questão estética, é uma questão de saúde. Como a gente sabe, a obesidade, ela prejudica a saúde das pessoas, sistema cardíaco, enfim, né? Os animais, a mesma coisa. Então, essas questões, elas têm que ser conciliadas, sim. Acho que, em regra geral, Lucas, eu acho que é isso. Há também uma questão de reatividade importante, porque como eles estão confinados no ambiente, o estranhamento com relação a pessoas que chegam, ou entregam coisas, ou as poucas vezes que eles saem, né? Como é que isso funciona? Há pessoas que são muito preocupadas com a questão da contaminação possível, né? Então, às vezes, tomam atitudes de limpeza, de higiene dos animais que prejudica, por exemplo, não se pode botar álcool na pata do animal, né? O que é recomendado para nós de lavagem das mãos com água e sabão, álcool gel, o álcool resseca o coxim plantar, a almofadinha da pata do animal, e isso vai prejudicar, então a gente tem que cuidar. Quer higienizar, tranquilo, passa uma aguinha com sabão, um lencinho umedecido, seca, tudo bem, né? Então, esses cuidados. Doutora, você citou os gatos, né? Eu tenho a percepção que o gato ele tem hábitos um pouco mais solitários, né? Ele consegue viver melhor ali sem muito contato. Já o cachorro, ele vive grudado no dono. E, em geral, mais uma vez, a percepção que eu tenho é que ele estava acostumado ao dono sair para trabalhar. Quando o dono chega, o dono é só dele, ele vai brincar, vai fazer um monte de coisa. E aí agora ele passou a viver uma outra situação, que é o dono tá em casa, mas o dono tá focado no trabalho, tá focando em outras coisas e não dá muita atenção para o cachorro. Isso pode abalar mentalmente o cão? Ah, eu acho que há duas possibilidades aí, Nicolas. Uma delas é que isso pode ser positivo, por um lado. Por quê? Já talvez adiantando um pouco, né? Que é o futuro. Esses animais, eles vão se deparar com uma situação que é o esvaziamento da casa, a gente espera, né? Assim que essa pandemia tiver um controle, as pessoas voltem, de certa forma, a uma vida num novo normal, mas que implica em sair de casa, talvez nem tanto, a gente não sabe como é que será essa estrutura, mas será diferente. Então, o fato de as pessoas não darem 24 horas por dia atenção para os cães, especialmente, é bom. Por quê? Porque eles precisam ter o hábito de relaxar independentemente, ou seja, ele mesmo ficar bem consigo mesmo, para que ele esteja preparado para a saída das pessoas no futuro. Aquele animal que não consegue ou que não está sendo preparado para isso, ele vai sofrer muito,
né? Como tu disseste, especialmente os cães, mas alguns gatos também sofrem. Não é a maioria, mas há alguns gatos que sofrem, inclusive tem quadros de ansiedade de separação, como os cães. Então, é importante que a gente possa ter atividades de enriquecimento, né? Então, por exemplo, vamos brincar de caçar alimento, né? Com o gato precisa caçar, então tem esses brinquedinhos com peninha, tem brinquedos que se movem, então os cães também, vamos esconder petiscos em cordinhas de nylon para o cão ir lá buscar, ou vamos estimular os sentidos, o olfato. A gente pode botar um cheiro num determinado local, uma lavanda, eles adoram, ou mudar a textura, mudando tapetinhos, né, a questão tátil, obstáculos, fazer desafios, né, de atividades dentro de casa para compensar um pouco essas atividades que a gente não consegue fazer externamente. Então, essa atenção é super positiva, voltando ao que tu tinhas colocado. Agora, a atenção sempre, ela não é boa, ela não será boa, porque o animal, lá na frente, ele vai sofrer mais, né? Porque ele não está habituado a ficar bem relaxado, ele tem que ter um local, um porto seguro, que ali ele fique roendo alguma coisa, se distraindo, independente da presença das pessoas, o que às vezes é difícil, né, como a gente falou, em função até mesmo da questão espacial, mas a gente tem que achar alguma maneira de poder fazer isso para que ele tenha essa autonomia emocional, né? Ele possa ficar bem e a gente não tenha problemas quando essa pandemia finalize. Doutor, essa pandemia, pelo jeito, ela não tem data para acabar, né? Então, acho que a melhor forma é a gente começar a se adaptar. E essa questão do passeio é muito importante, né? Principalmente para os cães. É, oferece, passear com um cachorro é de fato um risco? Ou se a gente tomar as medidas protetivas aí que a gente já toma com a gente próprio, de não se aglomerar, de não, enfim, de não se expor tanto, é seguro sair para passear com esses animais ou eles são mais suscetíveis, eles podem ser um vetor? Como é que é isso aos olhos da ciência? Até o momento nós não temos informações de que cães, gatos estejam transmitindo Covid para as pessoas. Não tem. Nós temos pouquíssimos casos, raríssimos, 5, 6, não sei, no mundo, em que os animais positivaram para a Covid, mas eles conviviam com pessoas doentes. Então, em verdade, eles não transmitem, né? Mas eles podem, numa coisa errônea, assim, num mecanismo errático, ser mais sensíveis a isso. Então, eu entendo, né? Nós entendemos que sim, os animais precisam fazer atividades físicas e seria interessante manter o nível de atividade compatível com as pessoas, obviamente, que possam fazer, com alguns cuidados. Quais são os cuidados? Evitar que outras pessoas estranhas venham fazer carinho, manipular o animal, porque a gente não sabe se aquela pessoa ela está portadora de alguma coisa ou não, infelizmente a gente tem que cuidar, né? Então, isso evita o contato na pelagem, né? Aí eu vou dizer assim, a pessoa vai se contaminar se outra pessoa positiva fizer carinho no cachorro. Em princípio, não, mas por que deixar? Né? Então, assim, o princípio da cautela, né? Como tudo é muito novo, né? Os animais não são responsáveis por essa transmissão, mas a gente cuida do ponto de vista higiênico. Então, o que a gente cuida? Evitar contato com as pessoas, né? Pessoas estranhas, fazer uma limpeza nas patas, desde que confortável, que não provoque dano, como eu falei anteriormente para o animal, como a gente faz, né? A gente entra
descalça o sapato que estava na rua, assim, muitas pessoas têm esse hábito, lava as mãos, passa álcool. Então, esses cuidados gerais, eles são suficientes. E a gente deve, sim, né, propiciar para os animais essa possibilidade para nós, porque senão nós vamos ser uma geração de pessoas com problemas físicos, já que a gente, tanto os animais como nós, vamos ficar muito confinados. Já passou esse período em que a gente ficava muito digamos assim, assustado, com pânico, porque desconhecia muitas coisas e a ciência também desconhecia, né? Hoje, embora haja, assim, desconhecimentos que ainda vigentes, a gente sabe muito mais. Então, passeio, sim, banho, né? O banho para manter a saúde da pelagem, a cada 15 dias, uma vez por mês, nenhum bicho precisa tomar banho toda semana, isso inclusive é prejudicial, mas sim, vamos manter a higiene, manter os cuidados de saúde, vacinas, vermífugo, enfim, aqueles padrões de rotina, porque isso sim, né? Nós temos as zoonoses, nós temos doenças que são transmissíveis entre pessoas e animais, por exemplo, verminose, né? Então, vamos manter a saúde, esses padrões de saúde, eles têm que ser restabelecidos. Doutora, falando nessa questão aí da saúde, né? A senhora acha que esse aumento da convivência entre os tutores e os animais, num momento tão caótico de saúde pública que a gente vive, aumentou a consciência desses tutores sobre a importância do cuidado com a saúde dos seus animais também? Sim, nós temos vários fenômenos, Nicolas, que estão vigentes aí. Aumentou digamos assim, a preocupação, o olhar para o animal e entender melhor o animal. Aumentou, e isso é um dado de vários países, a adoção de animais, né? Muitas pessoas se deram conta que nesse momento eles poderiam inserir um animal porque estavam em casa, né? Algumas pessoas que até que desejavam ter, mas não tinham tempo para isso, não podiam conviver. E em algum momento há também um aumento de abandono. Agora, em função de crise econômica, em função de situação social que em alguns grupos se tornou mais dramática, né? Então a gente tem um pouco dessa questão social respingando na relação com os animais. Agora, por outro lado, o que aparece mais, né, o que é mais assim evidente é o fortalecimento da relação e o benefício da relação que com os animais que está trazendo para as pessoas, né, do ponto de vista de uma relação afetiva, de trazer de novo essa cara de família, né, que muitas vezes a gente tinha perdido na correria do dia a dia. Então, essa possibilidade de convivência familiar, família, bicho, enfim, isso sim, eu acho que tem uma saliência, se destacou muito, e que é altamente positivo para todos. E, doutor, agora olhando para frente, né? A senhora já falou um pouquinho, essa pandemia, espero, não vai durar para sempre, né? E as pessoas vão ter que voltar às suas vidas normais dentro do possível. Existe algo que a gente possa fazer para ir preparando os animais durante esse período, para que não haja um choque tão grande no momento de fato que os tutores tiverem que sair de casa? Ou, enfim, esse choque vai acontecer de qualquer jeito? Eu acho que a gente pode minimizar isso, sabe? Então, assim, preparando desde agora. Acho super importante essa tua colocação. Por quê? Nós temos formas, e as formas são enriquecimento da casa. Então, por exemplo, já que a gente está em casa, vamos para os gatos, vamos tentar colocar
prateleiras elevadas, uns desafios, caminhos, né? Tem gatos que andam em umas redes, umas cordas, enfim, vamos tentar criar coisas, até mesmo com essas sobras de materiais que a gente tem em casa, né? A gente pode fazer alternativas enriquecedoras para os gatos, especialmente eles precisam, o que os animais precisam, Nicolas? Previsibilidade. Eles precisam ter uma percepção de que eles têm controle sobre a sua própria vida. Tendo esse controle, a ansiedade e o estresse diminuem, o que não significa que o controle seja real, já que eles estão dentro das nossas casas e da nossa rotina. Mas então, assim, gatos, poder vigiar o ambiente de cima, ter um esconderijo, ter coisas para caçar, e ter possibilidade de ficar quietinho em algum lugar sem ninguém tocá-lo, né? Cães, volto, local seguro, um local em que ele fique ali, possa brincar, ele se sinta, né? Enfim, protegido. Há também técnicas que a gente faz que são os sinalizadores, os marcadores. O que é isso? A pessoa utiliza, por exemplo, uma manta, um cachecol, alguma coisa assim, que é um sinalizador que ela coloca na porta quando ela sai. O sair pode ser o seguinte: eu fui ao banheiro, então eu coloquei na porta aquele sinalizador enquanto eu não estou na visão do animal. E aí, quando eu apareço, eu retiro aquilo. Ou seja, a gente tem que criar marcadores para que ele tenha a segurança de que a gente vai voltar, né? Então, são pequenas técnicas, tem outras mais, especialmente não ficar, como eu falei, intensamente com o animal, sem dar chance de ele ficar períodos em relaxamento e só com ele. Claro que na medida dos espaços que cada família tem, tentando criar isso. Se a gente fizer isso, e com cães, se a gente conseguir manter uma rotina de passeios dentro da possibilidade, nós vamos estar prevenindo problemas graves no futuro. É isso aí. Doutora, essa conversa aqui está muito boa, mas o nosso tempo aqui, infelizmente, já está chegando ao fim. Eu queria agradecer mais uma vez a sua presença, agradecer pelas informações valiosas aqui que você acabou de passar para os nossos seguidores. Eu acredito que isso vai ser muito útil para a relação, né, entre tutores e os seus animais aí nesse momento tão turbulento. Então, obrigado mais uma vez pela participação. Olha, eu que agradeço, né? Eu acho que o Sindan, né, as indústrias, nós profissionais, a gente precisa contribuir nesse momento para que essa relação das famílias com os animais seja a mais harmônica e feliz possível, né? Obrigada. Não tenha a menor dúvida disso. Muito bem, pessoal. Essa edição do Saúde Animal em Foco vai ficando por aqui. Se quiser assistir outras edições do programa ou novos conteúdos sobre esse tema, acesse o nosso site sindan.org.br. Obrigado a todos e até a próxima.